Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria poder estar nessa casa para junto glorificarmos, exaltarmos, adorarmos o nome do Senhor. Primeiramente agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada uma aqui presente essa noite. Trago comigo o amor cristão da congregação ao qual faço parte, Assembleia de Deus, ali no bairro São Tomás, regional do Guarani. Que Deus continue abençoando o pastor dessa igreja, pastor Rogério. Deus continue abençoando também meu amigo, missionário Arley, juntamente aí com Juliano, não é? Estão aí na direção deste trabalho. Que Deus continue abençoando cada vez mais a vida, o ministério, a família, em nome de Jesus. Prazer imenso poder rever minha amiga Luciene, bom rever, ouvi-la mais uma vez. Manivaldo, estava com saudade, homem de Deus. Temos que marcar aquele churrasco, hein? Oh, glória! Você que trouxe o exemplar de Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo é o 5, texto bem conhecido de todos. Porém, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para mim e para você aqui essa noite. Confesso que eu já poderia até voltar para casa, porque Deus já falou, meu coração já me trouxe respostas aqui essa noite. Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda tem mais para fazer e mais para falar essa noite. Marcos, capítulo 5, vamos ler apenas um versículo para ganharmos tempo. O versículo é o 36, que diz assim: Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas creia. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas creia. Aleluias. Pode se assentar, glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor. Como eu disse, um texto bem conhecido, aonde Jesus, ele lança uma palavra sobre a vida de um homem chamado Jairo. Porém, antes de entrarmos no versículo lido, a gente vai voltar um pouquinho para entender o contexto, aonde o Espírito Santo quer chegar aqui essa noite. Sempre que vemos na Bíblia a palavra não temas ou não tenha medo, ela é cercada, rodeada por uma impossibilidade. E vamos falar sobre algumas impossibilidades que somente Jesus é capaz de resolver, capaz de dar a solução. Vamos voltar um pouquinho, um capítulo antes, o capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35. Eu escolhi Marcos porque eu gosto muito da narrativa de Marcos, detalhes que Marcos não deixou passar. O capítulo 4, a partir do versículo 35, vai iniciar dizendo: E naquele dia. Mas qual dia, pregador? Num dia comum, num dia não diferente dos outros dias, num dia a qual Jesus estava com os discípulos, aonde Jesus falou sobre as parábolas, um dia de ensinamento de Jesus para os discípulos, um dia de comunhão entre os discípulos e Jesus. Marcos inicia a narrativa do versículo 35 dizendo: E naquele dia, mostrando que foi um dia comum. Um dia a qual os discípulos talvez pensavam que nada diferente poderia acontecer. Mas eu tenho algo para lhe dizer aqui essa noite. Não existe dias comuns para quem caminha com Cristo. É em dias que parecem ser comuns, Jesus transforma em dias sobrenaturais. Em dias que parecem ser dias comuns, Jesus manifesta, a glória desce. Em dias que parecem ser dias comuns, em que nada diferente pode acontecer, é dias a qual o nosso Senhor
gosta de transformar em dias de cura, libertação, salvação, de poder, de milagres de Jesus. Talvez esse dia para você foi hoje, um dia a qual parecia ser um dia comum, um dia que você fez as mesmas coisas das outras sexta-feiras, um dia a qual você trabalhou, talvez depois do serviço, você chegou, fez as coisas de casa, talvez veio para esse ambiente pensando hoje é um dia comum, nada diferente pode acontecer, mas eu repito mais uma vez para a tua vida aqui essa noite, para quem caminha com Jesus, não tem dias comuns, é em dias como esse, que parece ser dias comuns, Jesus transforma em dias sobrenaturais, e hoje, este dia, pode ser a noite a qual Ele escolheu, para transformar o teu dia comum em um dia sobrenatural, o teu dia comum em um dia de milagre, em um dia de cura, em um dia de salvação, um dia de libertação. É em dias comuns que Jesus gosta de transformar em dias sobrenaturais. E naquele dia, vírgula, já sendo tarde. A narrativa continua dizendo, e naquele dia, já sendo tarde. Mas quem está no texto? Os discípulos. O já sendo tarde do texto se encaixa para os discípulos. Quem continua na narrativa, a Bíblia diz sobre uma multidão. O já sendo tarde se encaixa para os discípulos, e o já sendo tarde se encaixa para a multidão. Mas quem mais está no texto? Jesus. E o já sendo tarde, este não se encaixa para Jesus. O já sendo tarde se encaixa para o homem, se encaixa para os discípulos, se encaixa para a multidão. Mas o já sendo tarde, este jamais se encaixa para Jesus. Por quê? Porque para Jesus nunca é tarde. Nunca é tarde para Jesus entrar dentro da tua casa e libertar o teu marido. Nunca é tarde para Jesus entrar na tua casa e libertar os teus filhos. Nunca é tarde para Jesus entrar dentro do hospital e confundir a medicina. Para o homem pode ser tarde, mas para Jesus nunca é tarde. E naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: passaremos para o outro lado. Grave isso, que vamos voltar nisso no texto. Jesus disse para os discípulos: passaremos para o outro lado. E eles quem? Os discípulos, despedindo-se da multidão, foram com Jesus para o barco. Primeira lição que aprendemos no texto: para os discípulos estarem com Cristo no barco, tiveram que despedir da multidão. Tiveram que deixar a multidão na praia para poder entrar com Jesus dentro do barco. E a gente vai entender mais para frente, porque se eles não deixassem a multidão, aquela multidão faria que aquela embarcação não chegasse do outro lado. Porém eles deixam a multidão e entram com Jesus no barco. E a Bíblia continua dizendo: e o barco, havia também outros barquinhos que o seguiam. Entraram com Jesus no barco, e o texto diz que outros barquinhos também o seguiam. Porém, levantou-se um temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco. Havia outros barquinhos, porém a tempestade levantou sobre o barco. O vento forte não levantou sobre os outros barquinhos, só levantou sobre o barco ao qual estava Jesus e os discípulos. Quantas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eles que não têm o Senhor no barco não passam as mesmas lutas que eu passo? Senhor, porque eu que tenho o Senhor dentro do meu barco, eles não têm o Senhor no barco, porém, eles não enfrentam a mesma tempestade que eu enfrento, não enfrentam os mesmos ventos fortes que eu enfrento, não passam pelas mesmas lutas que eu passo. A resposta é simples: eles não têm Jesus no barco, não enfrentam a mesma tempestade, não enfrentam o mesmo vento forte, não passam as mesmas lutas, mas também não vão vivenciar os milagres que você vai vivenciar, não vão viver o sobrenatural que você vai viver,
não vai testemunhar o poder de Deus sobre a tua vida, assim como você vai testemunhar. Eles não passam o mesmo temporal, não enfrentam o mesmo vento forte, mas também não vivenciam os mesmos milagres sobrenatural que você e a tua casa vão vivenciar. O interessante do texto é a posição a qual Jesus está dentro do barco. A Bíblia diz que Jesus entra dentro do barco, que Jesus agora está em qual posição? Deitado, com um travesseiro debaixo da cabeça. E a Bíblia agora faz questão de mencionar que Jesus está onde? Na polpa do barco. A polpa do barco se refere à parte de trás do barco. Sabe o que é isso? Eu imagino, não está no texto, mas eu imagino talvez Pedro, ou até mesmo João, chegando para Jesus e dizendo: Senhor, entra no barco, porém, Senhor, pode ficar na polpa, pode ficar na parte de trás, porque aqui eu conheço, aqui eu tenho autoridade, aqui eu estou no meu habitat, Senhor, eu nasci e cresci nesse ambiente, aqui eu conheço como a palma da minha mão. Toda vez que você coloca Jesus na polpa do teu barco, toda vez que você coloca Jesus em segundo plano, toda vez que você quer tomar a rédea, a direção da tua vida, a única coisa que pode vir sobre a tua vida é tempestade, vento forte, luta, provação, dificuldade. A Bíblia faz menção de como está forte o vento. Começa agora a balançar aquela embarcação. O vento começa a soprar mais forte. E a Bíblia agora faz menção de como os discípulos estão. Os discípulos agora, conhecedores, estão no habitat natural, onde eles conhecem e têm autoridade. Porém a Bíblia diz que agora eles estão com medo, estão apavorados sobre aquela tempestade que está vindo sobre o barco. O vento começa a ficar mais forte, os discípulos começam a ficar apavorados, e Jesus está como? Dormindo. O vento começa a balançar o barco e Jesus está como? Dormindo. A água começa a entrar dentro da embarcação e Jesus está como? Dormindo. O vento balança e Jesus não acorda. A água entra dentro do barco e Jesus não acorda. A tua tempestade não desperta Jesus. A luta a qual você está passando não desperta Jesus. A água entrando dentro do teu barco não acorda Jesus. O vento está forte, a água entrando no barco e Jesus dormindo. Porém o texto vai fazer menção de quando Jesus levanta e aquieta a tempestade. Mas quando Jesus só levanta, quando os discípulos clamam por ele: Mestre, não importa que nós padecemos. Quando a água está entrando no barco, Jesus está dormindo. O vento está balançando e Jesus está dormindo. Mas quando os discípulos clamam, ele levanta, aquieta a tempestade, tranquiliza o vento forte. Enquanto o vento estiver balançando a tua vida, enquanto a água estiver entrando no teu barco, a mão de Deus, pode estar estendida, mas quando você levantar um clamor, ele vai entrar com providência, entrar com resposta, entrar com solução. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui essa noite, grava isso para você não esquecer. Enquanto tiver um crente clamando, os milagres não vão cessar. Enquanto tiver uma igreja clamando, os milagres não vão cessar. Enquanto você estiver clamando, a mão de Deus vai estar trabalhando. Enquanto você estiver clamando, os céus vai estar respondendo. Enquanto você estiver clamando, milagres vão acontecer. Eu digo isso com autoridade sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque eu posso dizer, eu sou fruto de um clamor. 18 anos alcoólatra, 12 anos usuário de crack, morador de rua. Eu dormia debaixo de um banco da praça no bairro Planalto. Eu era usuário de crack. Mas agora, sabe o que eu entendi? Eu entendi que além da misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu sou fruto de um clamor. Um certo dia, eu saindo na sexta-feira, como de costume,
Saía na sexta para me drogar e pro baile funk, só voltava na segunda de manhã. Aí um certo dia eu saí, no meio do caminho eu bati a mão no bolso, vi que a carteira não estava, resolvi voltar para casa. Quando eu chego em casa, a minha avó, ela tinha 80 anos de idade na época. Foi meus avós que me criaram, meu pai eu nunca conheci. Aí eu cheguei e pensei, coitada, naquela idade, deve ter dormido, esqueceu de apagar a luz, pela idade tá cansada. Aí eu cheguei devagarzinho para não acordar, mas quando eu cheguei na sala, aquela mulher de 80 anos de idade estava de joelho dobrado no meio da sala, dizendo: Senhor, eu não sei por onde ele anda, não sei com quem ele está, mas coloca teus anjos ao redor deste menino, dê livramento, traga para tua casa, traga para tua presença. Aí eu entendi, e quando eu entrava na boca de fumo, tiroteio acontecia, nada me acertava. Não é porque eu era bom ou porque eu era capaz, é porque tinha alguém de joelho dobrado clamando para minha vida, e enquanto ela clamava, a mão de Deus entrava com providência sobre a minha vida. A minha esposa que não pôde vir hoje, mas ela teve uma enfermidade, leucemia, câncer no útero. O médico olhou para ela e disse: não tem jeito, não tem solução, o teu sangue agora tá ralo, tá virando água, chama a família para despedir, vai morrer no hospital, ou então morre junto com a família. Sabe o que a tia dela pediu? Vai morrer, vai, então deixa a igreja vir e clamar pela vida dela. Meu irmão, há uma grande diferença entre orar e clamar. Para orar você ora mentalmente, para orar você ora em silêncio. Talvez está no serviço, você não pode levantar um clamor, mas pode orar em silêncio, em pensamento ligado ao céu. Mas para clamar não, para clamar tem que sair som. Clamar é você pegar o que está dentro e começar a colocar para fora. Nós somos conhecidos por ser um povo barulhento, mas não é por causa do nosso roda-roda, retetê, não, é por causa dos nossos clamores. A igreja foi fazer clamor na porta da igreja. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou dentro daquele hospital, o homem de branco, o médico dos médicos, tocou a minha esposa. No dia seguinte, o médico entrou, tira sangue, colhe sangue, mexe daqui, mexe de lá, olhou para ela e disse: algo aconteceu. O que foi, doutor? Eu vou morrer? Não, a leucemia sumiu, algo aconteceu. O médico dos médicos entrou com providência. Aí sabe o que aconteceu? A medicina não acredita, a ciência também não acredita, porém o médico disse para ela: eu não sei o que aconteceu com a leucemia, mas eu tenho algo para lhe dizer. Tu é jovem ainda, vai ficar marcada pro resto da vida. Por quê? Porque um dia vai querer gerar, um dia vai querer casar, e quando casar vai querer ter filhos. Porém o câncer corroeu o teu útero, é impossível um dia você gerar. Eu alegro o meu coração quando aquele médico disse a palavra que levanta o meu Deus do trono, porque quando tem 0,01% de possibilidade, o homem faz, mas quando acaba a impossibilidade, nosso Deus levanta do trono e diz: eu sou o Deus que tudo pode, eu sou o Deus do impossível. O médico disse: não tem jeito, é impossível. A minha filha tem 5 anos, corre para cima e para baixo, glorificando o nome do Senhor. O médico disse: não posso. Jesus levantou do trono e disse: eu posso, eu quero, eu faro. Eu não sei qual impossibilidade tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas o Deus que tudo pode já manifestou nesse ambiente hoje à noite, a qual os céus marcou para decretar sobre a tua vida. Toda impossibilidade está caindo por terra hoje no nome de Jesus. Todo empecilho sobre a tua vida está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Talvez a sociedade tenha olhado para a tua casa e falado: o filho vai morrer nos vícios, o marido vai morrer na cachaça. Talvez o mundo tenha olhado para o teu casamento e falado: vai acabar, esse casamento vai acabar, não vai para frente, não vai prosperar, não vai continuar. Mas eles vão ter que olhar de novo e ver o que Deus vai operar sobre a tua vida, porque aquilo que eles pensavam que era impossível acontecer, o nosso Deus entra com providência, resposta chegará, milagre acontecerá sobre a tua vida. Nós estamos no mês chamado setembro, com a permissão do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero profetizar para a tua vida aqui essa noite. Chegue em casa após a vigília, procura na tua casa aonde está o calendário, aonde estiver o calendário, pega uma caneta, aonde tiver escrito setembro, risca
setembro e escreve testemunho, porque é o mês que você vai testemunhar os milagres de Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Jesus levanta, ele aquieta a tempestade, repreende o vento forte. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos esqueceram o que Deus tinha decretado antes deles entrar no barco. Antes deles entrar no barco, Jesus olha para os discípulos e diz: passaremos para o outro lado. Jesus não perguntou, ele afirmou: passaremos para o outro lado. Era Jesus dizendo para os discípulos: pode levantar a tempestade, vento forte, principado, potestade, porque você vai chegar do outro lado. Nada, ninguém vai impedir que você chegar do outro lado, porque quem decretou foi Deus. Foi ele que disse: chegaremos para o outro lado. Jesus levanta. A Bíblia agora faz menção de Jesus repreendendo, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Jesus repreendendo o vento. A palavra de Jesus para repreender é ele mostrando a autoridade que ele tinha. Aí eu te pergunto: filho repreende pai? Não. Filho tem mais autoridade do que pai? Não. Jesus, quando se fez carne, desceu na posição de filho. Jesus, como filho, jamais repreenderia algo vindo da parte do Pai. Por isso que Jesus repreende. Eu ainda não entendi, pregador. Eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida aqui essa noite. Toda tempestade, todo vento forte que não vem de Deus sobre a tua vida, cai por terra hoje no nome de Jesus. Toda tempestade a qual você está enfrentando, toda luta a qual você está passando, todo vento forte sobre a tua casa, que não vem de Deus sobre a tua vida, está caindo por terra hoje no nome de Jesus. Jesus repreende, aquieta a tempestade. E os discípulos como estão? A Bíblia diz que eles estão como? Maravilhados. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento. Os discípulos estão maravilhados, e um perguntando para o outro, indagando para o outro: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Lucas capítulo 1, versículo 32 responde: ele é o Filho do Altíssimo. Isaías capítulo 9, versículo 6 responde: ele é o Príncipe da Paz. João 8,12: ele é a luz do mundo. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. João 1,29: este é o Cordeiro de Deus. Marcos 16: ele é o Nazareno. Apocalipse capítulo 5, versículo 5: é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Deus da paz. É ele. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. João 4: o Salvador do mundo. Quem é este? Ele é o bom
pastor. Quem é este? Apocalipse 19, é o Senhor dos senhores. Quem é este? Isaías 7, Emanuel. Quem é ele? Mateus 26, ele é o Galileu. Quem é ele? João 1,41, olha lá, ele é o Messias. 1 Timóteo, o rei dos reis. Marcos 1,11, ele é o filho amado. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. João 11,25, ele é a ressurreição e a vida. Apocalipse 1,8, ele é o Senhor Deus, é a imagem do Deus invisível. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o Santo de Israel. Quem é ele? João 14, ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Quem é ele? Efésios 5, ele é a cabeça da igreja. Quem é esse? Em João 15, ele é a videira verdadeira. Malaquias 4, ele é o sol da justiça. Quem é ele? 1 Pedro 5, ele é o sumo pastor. Quem é ele? Ele é o alfa. Quem é ele? É o ômega. Quem é ele? Mateus 16, ele é o filho do Deus vivo. Hebreus 4, ele é o sumo sacerdote. Apocalipse 15, ele é o rei das nações. Olha, João vai dizer, João 17, ele é a porta. Timóteo 4, ele é o justo juiz. Quem é ele? Salmos 24, quem é este? O rei da glória. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Hebreus 2,10, ele é o autor da nossa salvação. 1 João, ele é o advogado junto ao Pai. Tito 1, é nosso salvador. Quem é ele? Romanos 5,14, é aquele que há de vir. Marcos 6 vai chamar, ele é o carpinteiro. Marcos 10, ele é o bom mestre. 1 Pedro, ele é a pedra viva. Quem é este? João 1,13 vai dizer, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quem é este? É aquele que tirou o lamaçal e deu vestes novas. Quem é este? 1 Coríntios, ele é a rocha. Quem é ele? João 1,42, ele é a luz do mundo. Quem é este? Romanos 11, o libertador. João 15, a videira. João 1,38, o rabino. Marcos 1 é o filho de Deus. Apocalipse 22,16, ele é a estrela da manhã. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Os discípulos maravilhados, eu sinto Deus aqui essa noite, oh glória. Os discípulos maravilhados, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A trajetória agora continua, já entrando no capítulo 5. Para onde Jesus estava direcionado com os discípulos? Para chegar do outro lado. Quem estava do outro lado? Um homem possesso, endemoniado por uma legião de demônios. Porém, algo lindo acontece. A Bíblia diz que Jesus chega do outro lado. E aonde a presença de Deus chega, algo tem que acontecer. Eu imagino agora Jesus chegando. E aquela legião agora sentindo a presença de Jesus. Que uma autoridade maior e superior do que a dele chegou naquele ambiente. E agora a Bíblia diz que aquele homem vai em direção a Jesus e vai prostrar aos pés de Jesus. Prostrar aos pés, além de sinal de adoração, é sinal que eles entendem que uma autoridade superior do que a dele está na frente. Que aquele que pisou naquele ambiente tem uma autoridade e poder superior do que o deles. Lembra dos discípulos? Os discípulos caminham com Jesus, frequentam o mesmo ambiente que Cristo, mas ainda não conhecem o tamanho do poder nem da autoridade de Jesus. Porém, o diabo reconhece a autoridade de Jesus. Sabe por que teu casamento não acabou? Porque teu diabo reconhece que é uma autoridade maior sobre o teu casamento. Sabe por que teu ministério não parou? Porque teu diabo reconhece que é uma autoridade maior sobre o teu ministério. Sabe por que teus filhos não morreram nos vícios? Porque teu diabo reconhece que é uma autoridade maior sobre os teus filhos. Sabe por que você se encontra presente aqui essa noite e a enfermidade não te levou? Porque até a enfermidade reconhece a autoridade maior sobre a tua vida. Ele prostra aos pés de Jesus. A Bíblia começa a fazer uma menção da situação daquele homem. A Bíblia diz que ele estava nu, possesso, que nem cadeias e correntes eram capazes de segurar. Porém, Lucas faz uma menção um pouco diferente daquele homem e um detalhe. Lucas vai dizer que há casas ele entrava e outras casas ele não entrava. O homem nu, possesso,
endemoniado, nem cadeias nem correntes eram capazes de segurar. E casas ele habitava, outras casas ele não habitava. Ah, pregador, mas qual casa ele não habitava? Em casa selada. Selada com o quê? Casa selada com o sangue do Cordeiro, o diabo não entra. Casa selada com o sangue do Cordeiro, o diabo não tem autoridade. Há um selo sobre a tua casa, há um selo sobre a tua vida, há um selo sobre a tua família, há um selo sobre os teus filhos, há um selo sobre a tua parentela, e é o selo do sangue do Cordeiro. Casa selada pelo sangue do Cordeiro, o diabo não entra, o diabo não tem autoridade. O único espírito que se manifesta é o teu Espírito Santo. Jesus agora, frente a frente com aquele homem, pergunta: qual é o teu nome? Aonde muitos aí pegam brecha fora do contexto para dizer que tem autoridade para dialogar ou entrevistar o diabo. Mas não, tudo que Jesus faz tem um propósito, um intuito. Imagine comigo o que aquele povo pensava. O homem só fica nu, dorme em cemitérios e sepulcros. O que ele tem? Problema de cabeça, é doido. Tem problema de cabeça. Mas quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele responde legião, que não era o nome do homem, nem o nome dos demônios, mas sim a quantidade que habitava nele. Jesus está mostrando que o problema dele não era mental, e sim espiritual. E o espiritual é só com Jesus. O povo corre, os cuidadores de porcos correm para contar o que está acontecendo. A Bíblia agora faz menção de quando o povo volta, como está a situação daquele homem. A Bíblia inicia dizendo que ele estava nu, mas quando o povo volta, ele está vestido, liberto, em são juízo, assentado aos pés de Jesus. Quando o ser humano tem um contato com Jesus, sentimentos geram, sentimentos brotam. E o sentimento que gerou na vida daquele homem é um sentimento de gratidão. E ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu quero ir contigo, quero caminhar contigo, quero passar pelos mesmos caminhos que o Senhor passa. Mas a resposta de Jesus é única: não, volta para a tua casa. Quem separa, quem desune o ser humano, quem tira o homem do laço familiar é apenas um: Satanás, o diabo. Jesus não. Ele faz o inverso. Ele liberta, restaura, coloca vestes novas e manda de volta para casa. Imagine comigo, talvez a notícia chegando, talvez a família pensando: ei, ele vai estar voltando, ele vai voltar endemoniado, possesso, vai destruir, vai quebrar com tudo. Talvez tenha alguém nesse ambiente que não conseguiu concentrar neste culto, não sabe onde o filho está, não sabe onde o marido está, não sabe onde o neto está. Vai chegar em casa de madrugada, alcoolizado, drogado, endemoniado. Ei, vai voltar sim, mas vai voltar mudado, transformado, regenerado, porque ele vai ter um encontro com Jesus. Pregador, mas ele não veio. Então eu tenho uma notícia mais linda para te dizer: o poder do Espírito Santo não se limita nessas quatro paredes. Enquanto você está orando aqui, ele está entrando na boca de fumo e libertando o teu filho. Enquanto você está adorando aqui, ele está entrando dentro do hospital e confundindo a medicina. Enquanto você está adorando, exaltando, a mão de Deus está se movimentando em teu favor essa noite. Jesus liberta aquele homem, entra novamente no barco e volta para o outro lado da margem. Já estamos caminhando para finalizar. É onde Jesus agora, ele está andando, a multidão está ao redor, e entra agora mais um personagem, um homem chamado Jairo, qual a Bíblia diz que ele é um dos principais da sinagoga. Homem de renome, de status, reconhecido. Porém, Jairo tem um problema em casa. A filha de Jairo está enferma. Nós estudamos alguns trimestres atrás
sobre as artimanhas de Satanás, o diabo, na escola bíblica dominical. E uma das artimanhas de Satanás, sabe qual é? Nos prender em casa. Se você perguntar para todos que você conhece, todos têm um problema em casa. Todos passam por uma luta em casa. Mas hoje eu não vou no culto não, porque está fazendo frio demais. E continua com problema em casa. Hoje eu não vou na igreja não, porque está fazendo calor demais. E continua com problema em casa. Hoje eu não vou na vigília não, porque a cabeça está doendo demais. E continua com problema em casa. Uma das artimanhas do inimigo é nos prender em casa. Mas Jairo tinha um problema em casa. Mas mesmo com um problema em casa, Jairo deixou o problema para ir de encontro com a solução do teu problema. Você mesmo com um problema em casa, passando luta em casa, deixou hoje o problema em casa para vir ter o encontro com a solução do teu problema. Jairo chega até Jesus, e aqui é o mais lindo que eu acho no texto. Tenta imaginar comigo a cena. Jairo chegando, Jairo, principal da sinagoga. Não importou o que o povo iria dizer, não importou o que o povo iria pensar. Ele chega próximo aos pés de Jesus, e ele vai pedir Jesus ajuda. Senhor, vão até minha casa, para o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha que está enferma. Jairo pede Jesus ajuda, e a Bíblia diz que Jesus nada respondeu a Jairo. Jairo implora, pedindo ajuda, suplicando pela filha, e Jesus nada respondeu. Jesus está em silêncio. Jairo pedindo ajuda e Jesus está em silêncio. Jairo clamando e Jesus está em silêncio. Porém a Bíblia diz que o mesmo Jesus que está em silêncio é o mesmo Jesus que está caminhando em direção à casa de Jairo. Eu estou falando com alguém aqui essa noite que tem orado, pagado o preço na madrugada e falado: Senhor, eu tenho orado, o Senhor não tem respondido. Eu tenho clamado e o Senhor está em silêncio. Mas eu venho com permissão do Espírito Santo lhe dizer: continue orando mesmo não vendo, porque enquanto você ora, Ele está se movimentando. Enquanto você está clamando, Ele está indo em direção à tua casa. Enquanto você está orando, mesmo não vendo, Ele está indo em direção a teus filhos. Enquanto você está orando e mesmo não vendo, Ele está indo em direção a teu casamento. Ele pode estar em silêncio, mas Ele continua se movimentando. Enquanto você estiver orando, Deus move lugares e circunstâncias em nosso favor. Prova na Bíblia. Lucas no capítulo 22, Jesus no monte chamado Monte Getsemane. A Bíblia diz que, como de costume, Jesus foi orar. Jesus chega no monte. A Bíblia diz que Jesus chega, dobra o teu joelho para orar. Eu acho lindo isso. Sabe por quê? Porque era de costume da época você orar em pé. Os fariseus oravam em pé. Era tradição da época se orar em pé. Porém a Bíblia diz que Jesus, ao chegar ao monte, Ele dobra os teus joelhos para orar. Sabe o que está acontecendo? Jesus está fazendo algo diferente para chamar a atenção dos céus sobre a vida dele. É uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Faça algo diferente para chamar a atenção dos céus sobre a tua vida. Se você não tem costume da glória, começa da glória. Se não tem costume da aleluia, começa da aleluia. Se não tem costume de chorar, chora na presença dele. Mas faça algo diferente para chamar a atenção dos céus sobre a tua vida. Jesus chega no monte, dobra o teu joelho, e a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, um anjo do céu o consolava. Anjo não tem vida própria, anjo obedece a ordem direta de Deus. Se anjo desceu, é porque Deus decretou: desce e consola, desce e consola, desce e consola. Era Jesus orando e o céu se movimentando. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão na prisão, eles estão louvando e orando ao Senhor. Eu imagino Silas louvando, Paulo orando, Silas louvando, Paulo orando. E enquanto Paulo orava, a Bíblia diz que a Macedônia tremeu. Enquanto Paulo orava, o cárcere da prisão se movimentava. Enquanto Paulo orava, correntes eram quebradas. Enquanto Paulo orava, a mão de Deus trabalhava. Jonas está dentro da barriga de um peixe. A Bíblia diz que Jonas está onde? Jonas está onde ele pode chorar e a mãe não vai ouvir. Jonas pode espernear que o pai não vai ouvir, mas a oração dele, nosso Deus ouviu. E a Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Jonas, devolveu ele da barriga do peixe. Era Jonas orando e a mão de Deus se movimentando. Josafá está como? Josafá está vindo 3 nações contra Judá. Eu imagino o desespero de Josafá.
Josafá. Eu imagino o desespero de Judá. Era 3 nações. Os amorrebitas estão vindo, estão a 50 quilômetros de Jerusalém. O inimigo está perto. Aí Josafá sabe o que vai fazer? Oração. Vamos orar. Homens, mulheres, crianças, coloca todo mundo para orar. Se a gente olhar o texto, vai dizer: pregador, é covardia. Por que covardia? É 3 contra 1. Mas sabe quem permitiu? Foi o grandão da Galileia, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Olha só, ele permitiu, sabe por quê? São 3 contra 1. Porque se viesse 1 contra 1, Josafá enfrentava com suas próprias armas. Aí Deus permitiu que viesse 3 para trocar as armas de Josafá. Trocou por quê? Oração e jejum. E nosso Deus é educado. A Bíblia diz que quando Josafá coloca o último ponto final na tua oração, Deus levanta um levita chamado Jesiael, e ele vai dizer para Josafá: aquiete o coração, tranquilize, esta peleja não é mais sua, esta peleja está nas mãos de Deus. No amanhã, no dia seguinte ao amanhecer, eles estão indo caminhando pelo vale, e a Bíblia diz que eles vão louvando a majestade santa, eles vão louvando e adorando o nome do Senhor. E quando chega no final do vale, Deus tinha confundido os inimigos, um tinha matado o outro. Quando Josafá chega, Deus já tinha decretado a vitória. Enquanto eles louvavam no vale, a mão de Deus trabalhava. Eu imagino Josafá chegando, olhando no final do vale, vendo a vitória e dizendo: no final do vale tem vitória. Não, Josafá, tua vitória começou quando o joelho foi dobrado e entregou na mão do nosso Senhor. Enquanto ele estava orando, Deus já traçava o plano. Enquanto ele estava orando, a mão de Deus já estava se movimentando. Oh, glória! Jesus está indo em direção à casa de Jairo, e entra agora mais uma personagem na história. A Bíblia diz de uma mulher no fluxo de sangue. Porém, um detalhe lindo do texto: e ouvindo ela a fama de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus, e a fama de Jesus a fez movimentar até Jesus. Imagine comigo, a Bíblia faz menção que aquela mulher gastou todas as suas economias e ninguém resolveu o problema dela. Imagina aquela mulher acordando num certo dia, pegando as suas últimas moedas, levando até o médico, e o médico olhando para ela dizendo: mulher, já disse, não tem jeito, não tem solução para o teu problema, pega teu dinheiro e vai embora. Aí imagine esta mulher saindo do consultório do médico, indo até um pai de santo, macumbeiro, e ele falando: sai daqui, porque aqui não tem jeito, não tem solução. Ela indo agora procurar ervas amargas, hortaliças, fazer um chá de tudo que é jeito. Nada, ninguém resolveu o problema daquela mulher. Agora imagine no dia seguinte, sabe aquela tua vizinha que sabe tudo o que acontece na rua? Imagine essa mulher no dia seguinte, batendo na porta da casa da mulher, dizendo: mulher, levanta depressa que eu tenho algo para te dizer. O que foi, mulher? Eu fiquei sabendo que tem um homem que pode resolver o teu problema. Mulher, eu já fui em vários homens, mas esse eles dizem que ele tem um nome acima de todos os nomes. Mulher, eu fiquei sabendo que esse homem ele é médico. Mas ontem eu já procurei o médico disse que não teria jeito, mas ele é conhecido como o médico dos médicos. Mulher, vem depressa que eu tenho algo para te falar. Nessa manhã eu acordei, fui visitar a minha família lá em Jericó. Quando eu passava por Jericó, havia um homem chamado Bartimeu. Ele estava mendigando na entrada de Jericó. Eu passei e dei esmola. Porém, mulher, quando eu voltei, o homem que era cego estava enxergando e gritando: foi Jesus, filho de Davi, que teve misericórdia de mim. Mulher, fiquei sabendo que esse mesmo Jesus, ele foi para o templo. Lembra daquela nossa outra vizinha, 18 anos encurvada? Eu não a reconheci, mulher, porque quando eu passei, ela estava endireitada, dizendo: Jesus passou por aqui e o milagre chegou sobre a minha vida. Mulher, este mesmo Jesus, ele entrou dentro da sinagoga. Lembra daquele homem que tinha a mão mirrada? Jesus
Jesus olhou para ele e disse: levanta a tua mão e venha na frente, e hoje o sobrenatural vai alcançar a tua vida. Mulher, este mesmo Jesus está passando na rua da tua casa. Vem depressa, mulher. Eu imagino esta mulher saindo na rua, dava um passo, a fé aumentava, dava outro passo, a fé crescia. No último passo, a fé dessa mulher estava tão grande que ela mesma vai dizer: se eu ao menos tocar, eu serei curada. Ela toca, e a Bíblia diz que saiu de Jesus virtude. Ela toca, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. O detalhe lindo do texto é ela tocar. Por que tocar? Porque a Bíblia diz que Jesus estava cercado de uma grande multidão. Tem traduções que vai dizer assim: a multidão apertava. Tem outras que vai dizer: a multidão oprimia. Quem aperta não recebe. Quem oprime não recebe. Tem muitos que querem oprimir Jesus, colocar Jesus contra a parede e dizer: vai ter que me dar, é obrigado a me dar. Quem oprime não recebe. Mas quem toca com fé, sai virtude dele. Quem toca com fé recebe milagre. Quem toca com fé recebe cura. Quem toca com fé recebe aquilo que só os céus é capaz de operar. Enquanto Jesus está passando, milagre acontecendo, vão chegar em Jairo e vão dizer: Jairo, não perturba mais o mestre, a tua filha morreu. Lembra do Jesus que estava em silêncio? É o mesmo Jesus que agora vira para Jairo e vai dizer: Jairo, não temas, apenas creia. Jesus está dizendo para Jairo: não temas, o teu problema agora não está mais nas tuas mãos, Jairo. O teu problema está nas minhas mãos. E nas minhas mãos é vitória, Jairo. Nas minhas mãos é resposta, Jairo. Nas minhas mãos é solução. Entrega na mão de Jesus que é milagre na certa. Entrega na mão de Jesus que a resposta chega. Entrega na mão de Jesus que o testemunho será contado. Lembra do milagre da multiplicação de pães e peixes? O povo está faminto, o povo está com fome, os discípulos estão preocupados. Jesus pergunta: dê a voz aí do que de comer. Eles vão dizer: eu não tenho, eu não trouxe. Mas tem um garoto que trouxe, tem um menino que trouxe. O que ele trouxe? 5 pães e 2 peixinhos. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Problema. Mas por que problema, pregador? 5 mais 2, 7, só discípulo eram 12, com Jesus 13, os pães e peixes não dava para alimentar nem os discípulos. Imagine uma grande multidão, que a Bíblia diz que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É problema. Mas sabe por que é problema? Porque está na mão do menino. Sabe por que é problema? Porque agora passou para a mão dos discípulos. Aí Jesus vai dizer no texto: dê a mim. Na mão do menino é problema, mas na mão de Jesus é milagre. Na mão do menino é problema, mas na mão de Jesus é solução. Entrega nas mãos de Jesus que é milagre. Entrega na mão de Jesus que a resposta chega. Talvez você tenha entregado o teu problema em mãos erradas, em mãos humanas. Talvez você entregou o teu problema na mão do advogado, não que seja errado, mas primeiro entrega na mão de Jesus, que na mão dele é a resposta, na mão dele é a solução. Vou fazer um ato profético contigo aqui essa noite. É só para quem tem fé. Levanta a tua mão para os céus aqui essa noite. Abra a tua mão, Senhor. Neste modelo, abre a tua mão. Coloca a palma da tua mão para o alto aqui neste momento. Qual que é o teu problema? É para quem tem fé aqui essa noite. Vai acontecer uma transferência espiritual aqui essa noite. Começa a colocar o problema na palma da tua mão. Qual que é o teu problema? É o casamento? Coloca o teu casamento na palma da tua mão. É enfermidade? Coloca a enfermidade agora na palma da tua mão. Qual que é o teu problema? É espiritual? Coloca na palma da tua mão. É porta fechada? Coloca o problema na palma da tua mão. Sabe por quê? Vai acontecer uma transferência espiritual agora. O teu problema está saindo da tua mão e indo para a mão daquele que nunca perdeu uma batalha e não vai ser a sua que ele vai perder. O teu problema hoje está saindo da tua mão e está indo em direção aos céus. O teu problema hoje sai da tua mão e vai para a mão de Jesus. E na mão dele é milagre. Na mão dele é resposta, na mão dele é solução, na mão dele o testemunho será contado. Você que crê nesta palavra, levanta a tua mão e glorifica o nome dele.
para a gente encerrar. Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, apenas creia. E a Bíblia diz que Jesus agora está indo para a casa de Jairo. Olha o cenário da casa de Jairo: morte, choro, luto, dor, angústia. Porém, no texto, você não vê Jairo questionando, reclamando, murmurando. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer com você aqui essa noite? Não importa a situação, creia. Não importa aquilo que seus olhos estão vendo, creia. Não importa aquilo que o povo está dizendo, apenas creia. Jairo chega. O cenário agora é de luto, é de morte. Porém a Bíblia diz que eis que vem chegando o dono da vida, aquele que muda todo o cenário. Tinha morte, Jesus chegou e gerou vida. Tinha tristeza, Jesus chegou e virou alegria novamente. É Jesus chegando naquele ambiente. A Bíblia diz que estavam todos lá. Os fofoqueiros de plantão já estavam presentes. Aqueles que vieram para ver a derrota daquela família já estavam na casa. Aí Jesus chega, manda tirar todo mundo, só vai ficar Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Jesus chegou naquele ambiente, o cenário vai ser mudado. Aonde Jesus está, algo sobrenatural tem que acontecer. É Jesus chegando e dizendo para Jairo: Jairo, avisa o coveiro, o enterro foi cancelado, o velório foi cancelado, porque o dono da vida entrou na casa de Jairo e vai mudar o cenário. Avisa o coveiro: os teus filhos não vão morrer no vício, o teu marido não vai morrer de cirrose. Avisa o coveiro: o enterro foi cancelado, porque hoje o dono da vida entra na tua casa, muda todo o cenário. Olha que lindo, Jesus entra, Jesus chega no ambiente, Jesus decreta para a menina: menina, levanta-te e anda. Depois que Jesus ressuscita a menina, ele vai dizer agora uma palavra linda no texto: dê a ela o que de comer. Eu quero profetizar para a tua vida aqui essa noite. Olha que lindo, dê a ela o que de comer. Era velório, Jesus chegou e transformou em culto de ação de graça. Era velório, Jesus chegou e disse: chama o convidado, traga a igreja, porque na tua casa não vai ter velório, mas vai ter culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça. Levanta a tua mão para os céus aqui essa noite, repita comigo com autoridade: a minha casa. Fala com autoridade: a minha casa não é ambiente de morte. A minha casa é ambiente de milagre, é ambiente de presença. A tua casa não é ambiente de morte, não é ambiente de derrota. A tua casa é ambiente de presença, é ambiente de milagre, é ambiente de testemunho. A tua casa não vai ter morte, mas tem vida em abundância a partir de hoje. Aquele que estava morto na tua casa, morto espiritualmente, talvez condenado na boca dos outros para o inferno, o dono da vida entra hoje na tua casa, muda a tua história, muda o cativeiro, muda este cenário, no nome de Jesus. Coloque-se de pé, eu quero orar por você aqui essa noite. Olha que lindo. Jairo, ele vai receber um milagre na sua casa, na sua família. Porém, primeiro, para Jairo receber o milagre, Jairo teve que ir até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar a fama e foi até Jesus. Quando Jairo chega, a Bíblia diz que Jairo prostra aos pés de Jesus. Isso é lindo. Sabe por quê?
Nós vivemos numa época em que muitos querem receber primeiro para depois adorar. Jairo não. Jairo adora sem saber se iria receber. A mulher do fluxo de sangue, ela chega e toca onde? Na orla da veste de Jesus. Para tocar na orla, ela teve que descer próximo aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que você já veio aqui essa noite. Que você já adorou Jesus aqui essa noite. Agora está na hora de você testemunhar aquilo que só Jesus é capaz de operar sobre a tua vida. Eu quero orar pela tua vida aqui essa noite. Mas eu quero te convidar para receber essa oração.